tarde, pessoal, tudo bem? Estamos caminhando para a finalização do estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Já estamos nos artigos 92 e o vídeo de hoje ele tratará especialmente do artigo 92 ao 95. Então estamos aí passando, já chegando no final desse estatuto. Vimos todos os artigos da lei. Se você acompanhar a playlist, nós temos aí o acompanhamento de todos os artigos, um estudo detalhado, comentando artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. O artigo 92 do vídeo de hoje prevê a criação de um cadastro nacional das pessoas com deficiência. Esse cadastro nacional, chamado de cadastro inclusão, é chamado então definitivamente como Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Qual que é o objetivo desse cadastro nacional? É ter a disposição eletrônica, não é? Hoje em dia nós temos aí o acesso à rede de uma forma mais ampla por todos, é ter a disposição de um cadastro com registro eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e ainda disseminar informações georreferenciais que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, inclusive as barreiras que vão impedir, que vão dificultar o acesso dessas pessoas. Então, assim como nós temos vários cadastros nacionais, esse cadastro ele vai permitir que as políticas públicas sejam mais eficazes, não é? Então, é criado esse cadastro inclusão. Ele será administrado por quem? O parágrafo 1º responde essa pergunta para a gente. Ele é administrado pelo Poder Executivo Federal e será constituído por bases de dados, instrumentos, procedimentos e ainda sistemas eletrônicos. Então veja a importância de ter um cadastro único para que ele possa, de uma vez por todas, ter às disposições de todo o governo, do Poder Executivo, como, por exemplo, de uma base rica de detalhes sobre as pessoas com deficiência, para que essas políticas públicas possam ser mais eficientes, mais eficazes. Tá? Parágrafo 2º. Esses dados, como que eles são obtidos? Eles são obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, nós temos aqui que esse cadastro único, esse cadastro inclusão da pessoa com deficiência, ele recebe dados de diversos outros cadastros. Mas para que eu possa concentrar essas informações, o recebimento dessas informações para a formação desse cadastro inclusão, ele é formado então a partir de todas essas outras bases de dados. Parágrafo 3º. Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observando os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. É claro que nós estamos falando aqui de um cadastro único. É importante que eu tenha empresas, que eu tenha pessoas específicas para que possa coletar, transmitir e sistematizar esses dados. Muitas vezes o poder executivo, o governo, não tem essa competência técnica. Então ele pode realizar convênios, ele pode realizar acordos, termos de parceria, contratos para melhor andamento desse processo. Tá? Para assegurar a confidencialidade, privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e princípios éticos, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Claro que tudo isso, mesmo que é um cadastro eletrônico, ele precisa respeitar os direitos das pessoas com deficiência.
né, os direitos constitucionais e os direitos legais. Os dados do cadastro inclusão, eles somente poderão ser utilizados para quais finalidades? 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas e também para a realização de estudos e pesquisas. Qual que é o objetivo máximo de ter um cadastro único? Sempre que eu precisar criar uma política pública e eu preciso de dados para que possam confirmar essa política, eu vou nesse cadastro e eu posso utilizar os dados desse cadastro. Então, existem finalidades específicas, que são essas do parágrafo 5º do artigo 92. As informações devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Né? Claro, se eu preciso ter acesso a uma informação, esse formato tem que ser acessível para ser utilizado. Na realização de inspeções e auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade. Preciso dizer mais alguma coisa? Claro que não. Né? Se eu fiscalizarei, se eu vou fazer inspeções, auditorias, eu preciso ver se a legislação da pessoa com deficiência está sendo cumprida. Terá direito ao auxílio e inclusão. Então, veja que eu estou falando de um auxílio e inclusão que será destinado à pessoa com deficiência. Com uma deficiência, toda deficiência? Não. Moderada ou grave. Então, que receba o benefício de prestação continuada e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório e tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhes ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Então, o que esse artigo 95 nos traz de informação relevante? Que a pessoa com deficiência ela é protegida, inclusive no seu deslocamento. Se houver interesse do próprio poder público para que haja o comparecimento a algum órgão público, por exemplo, se é interesse do poder público, o agente promove o contato com essa pessoa com deficiência na sua residência. Agora, se for interesse da pessoa com deficiência, ela pode ter acesso à residência, à visita, por exemplo, de um agente público na sua própria residência? Sim, mas dependerá de solicitação de atendimento domiciliar ou representação por procurador constituído para essa finalidade. Tá bom? Então, aqui nesse artigo 95 fala da dificuldade do deslocamento da pessoa com deficiência perante os órgãos públicos. É assegurada à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde. Olha que interessante. Inclusive, o serviço privado é assegurado a essa pessoa o atendimento domiciliar. Contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. Então, esse finalzinho aqui ele é relevante, né? Então, quando esse deslocamento for oneroso, dificultoso. Tá bom? No vídeo de hoje, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós estudamos os artigos 92 ao artigo 95. Aproveite, se dirija ao site, adquira, conheça o nosso curso de questões comentadas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tenho certeza que você vai gostar. É um curso que você tem acesso às questões comentadas, inéditas em PDF e também os comentários em vídeo. Passe lá. Desejo a todos bons estudos e nos veremos no próximo vídeo, que estamos já caminhando para o final do Estatuto. Tchau, tchau.